Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Caixa Clínica, quadro este onde eu tiro dúvidas lá do Instagram, daquelas caixinhas onde eu posto quase diariamente e trago para cá, porque muitas delas eu não consigo responder naquele dia propriamente dito. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Louros, eu sou cardiologista e o objetivo desse canal aqui é divulgar, discutir boas práticas em cardiologia, tudo baseado em evidências científicas, ok? Olha, vou pegar aqui o meu celular para a gente ir respondendo essas dúvidas. Esse aqui é uma caixinha que eu abri, o tema era placas de gordura nas artérias do coração. Esse era o tema daquela caixinha, tá certo? E eu tô aqui, tem muita pergunta, mas eu observei, tem 3 principais perguntas aqui muito interessantes que vale a pena a gente discutir com um cuidado maior, ok? Então vamos lá. A primeira pergunta fala o seguinte: estou com uma placa de 30% e já calcificada. Na verdade é quase que uma afirmação, né? Olha, é o seguinte, essa mesma pessoa, se eu não me engano, ela me perguntou se depois se 30% era grave, o que eu achava disso aí. Olha, quando a gente, por exemplo, pede um exame de rastreio para ver se aquele indivíduo tem ou não aterosclerose no corpo, os próprios médicos que dão os laudos, quando a gente pede, por exemplo, aqui um ultrassom das artérias do pescoço, eles falam, olha, tem placas não obstrutivas menores do que 50%. Por que isso? Quando você tem uma placa de gordura, que na verdade a gente chama de placa de gordura, mas isso é uma forma vulgar de falar. O certo seria uma placa de ateroma, porque é uma aterosclerose, o nome dessa doença aí. A gente fala placa de gordura para facilitar. Então, se essa placa tiver 10% obstruindo o lumen ou o interior da artéria, 20%, 30%, 40%, tanto faz, menor do que 50%, mostra o que para nós? Que o indivíduo é portador de aterosclerose. Então, só essa informação já tem que abrir, a gente já tem que abrir um sinal de alerta. Por quê? Porque esse indivíduo precisa ter um tratamento efetivo e controlar muito bem os fatores de risco, ok? Para quê? A gente não quer que essa placa cresça, fique acima de 50%, quando ela pode ficar realmente obstrutiva, ok? E nem que ela instabilize, porque é uma instabilização de uma placa dessa, mesmo uma placa bem pequenininha, que causa, por exemplo, os eventos de infarto do coração, eventos de AVC. Também me perguntaram aqui se esse 30%, se o indivíduo, por exemplo, tivesse 30% de uma obstrução na artéria do coração, se seria submetido a um tratamento consistente. De forma alguma, o mesmo pensamento que eu tenho aqui na artéria do pescoço, tem uma plaquinha de 30%, é o mesmo pensamento que eu tenho aqui na artéria do coração, olha, tem uma plaquinha de 30%. Ou seja, é uma placa não obstrutiva, mas que está me dando a informação que aquele indivíduo é portador de aterosclerose. Então, eu preciso ter cuidados específicos com esse paciente, ok? Ela falou aqui também na afirmação, na verdade, que era uma placa calcificada. Na verdade, quando a gente usa o cálcio, ele é um marcador de doença nas artérias do coração. Tanto que tem exames, por exemplo, chama score de cálcio coronário, ou seja, é um exame, é uma tomografia que quantifica quanto de cálcio ele tem nas artérias do coração. Quanto mais cálcio nas artérias do coração, a gente entende que mais doença tem nas artérias do coração. Okay? Então, o cálcio é um marcador de doença. Em relação a tratamento, por exemplo, também me perguntaram se essas plaquinhas, quando que a gente indicar um tratamento, por exemplo, colocar um stent, que é aquela molinha que desobstrui a artéria do coração. Geralmente a gente só indica tratamento quando é uma lesão, uma obstrução grave, acima de 70%, 80%, ok? Porque aquilo realmente pode gerar uma repercussão, o indivíduo ter dor no peito e aumenta o risco de infarto do coração. No mais, a gente trata clinicamente, ou seja, com medicação e estilo de vida, ok? Vamos aqui para uma outra pergunta bem interessante. Doutor,
tem algum tratamento para remover? Essa pergunta é interessante, porque a aterosclerose, infelizmente, é uma doença que não tem cura. É diferente, por exemplo, aquele indivíduo está com uma infecção na perna, uma infecção no pulmão. Ele vai ali no hospital, ou mesmo em casa, se estiver bem clinicamente, e vai tomar um antibiótico. O antibiótico vai combater aquelas bactérias que estão causando aquela infecção e a tendência é aquilo desaparecer, sumir e normalizar. A aterosclerose não. É um processo de geralmente anos. Muitas das vezes aquele indivíduo que lá no início, na sua infância, na adolescência, ele já não tinha um bom controle dos fatores de risco. Eu digo, quantas crianças, quantos adolescentes então, estão obesos, estão hipertensos, ou seja, com a pressão alta, já tem um açúcar alto no sangue, tem aquela resistência insulínica, aí chega na vida adulta, piora ainda mais o controle dos fatores de risco, aquele indivíduo ganha outros fatores de risco, começa a fumar, ganha mais peso, então já vem uma história, um ruim controle lá de trás dos fatores de risco cardiovascular e aquilo é um prato cheio para iniciar doença nas artérias do coração, doença nas artérias de todo o corpo, de aterosclerose. Então é uma doença que já vai ali iniciando dentro do vaso, principalmente ao longo dos anos. Aquela lesão precursora que inicia lá na juventude chama estria gordurosa e mais para frente vira uma placa de gordura, uma placa de ateroma. Então é um processo crônico, tá certo? E não tem cura mais. Depois que iniciou, não tem cura mais. E o objetivo agora não é remover, porque não adianta eu remover uma plaquinha aqui que eu tenho no coração, eu tenho outra na perna, eu tenho uma plaquinha em outras artérias do próprio coração, eu tenho placa aqui. Por quê? Isso não faz sentido. Você vai remover aquele pedacinho e as outras, ok? E também nem tem como remover, ok? O que a gente faz, por exemplo, quando o indivíduo tem uma obstrução muito grave e a gente vai colocar um stent. Aí a gente vai lá, passa um fiozinho dentro daquela artéria, aí passa um balãozinho dentro daquela artéria, dilata aquela obstrução, vai lá, coloca o stent, dilata o stent, depois vai com outro balãozinho, pós-dilata aquele stent para ficar com o implante perfeito. Mas veja, em nenhum momento a gente tirou aquela placa de gordura, a gente simplesmente empurrou ela para fora, literalmente. Aí você reconstitui o lúmen do vaso, o interior do vaso, mas a placa continua ali, tá certo? Então, a aterosclerose é uma doença que não tem cura, mas ela tem controle. E aquele indivíduo que faz tem um cuidado bacana, controla realmente os seus fatores de risco cardiovascular. Eu digo fatores de risco: hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tabagismo, sedentarismo, estresse, ansiedade, entre outros. Aquele indivíduo que controla bem seus fatores de risco, ele deixa essa doença estável. É o que a gente quer, tá certo? Lógico, desde que o indivíduo é portador de aterosclerose, ele já tem indicação de utilizar alguns medicamentos, como por exemplo as estatinas, tá certo? Então ele vai ter que utilizar alguns medicamentos de acordo com as diretrizes de cardiologia, está muito bem indicado, e também medidas não farmacológicas, ok? Olha, essa pergunta é bem interessante. Quem tem essas placas tem mais chances de morrer, mesmo se cuidando muito? Olha, essa é uma pergunta interessante e de forma que o objetivo é colocar medo. De forma alguma, o objetivo aqui é o quê? Alfabetização em saúde, que as pessoas conheçam mais sobre os fatores de risco cardiovascular, sobre as doenças cardiovasculares, porque a gente sabe que o conhecimento vai gerar ações preventivas, ações de proteção, e aquilo no médio e longo prazo vai ter um efeito muito benéfico para aquele indivíduo. Então o objetivo aqui é orientação, ok? Só que quando a gente coloca, por exemplo, nos scores de risco, a gente sempre faz um score de risco, ok? Para o paciente. Qual o paciente, por exemplo, que eu vou indicar tomar o remédio do colesterol, vou indicar aquela meta exclusiva de pressão mais agressiva, a controle mais agressivo da pressão, do colesterol, do diabetes. Qual é aquele paciente que eu tenho que ser mais rigoroso no tratamento? Ou seja,
quanto maior o risco cardiovascular do indivíduo, mais agressivo eu preciso ser no tratamento, mais agressivas são as metas terapêuticas desse paciente para que no médio e longo prazo o efeito seja muito bom, para gere uma real proteção para ele, ok? Então ela me perguntou aqui, quais as chances? Bom, aquele indivíduo que já é portador de aterosclerose, a gente considera que ele tem um risco mais alto de ter infarto sim. Tá certo? Claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo. A gente calcula sempre nos próximos 5, 10 anos. Mas uma estatística bacana da gente falar aqui é o seguinte, os infartos do coração, que é a doença que mais mata no mundo, a gente sabe que aquele indivíduo que controla muito bem os fatores de risco cardiovascular, ele consegue evitar a população em geral evita mais de 90, 95% de todos os infartos, quando você controla muito bem os fatores de risco cardiovascular. Isso já está provado nos estudos. Bom controle de fator de risco, excelente proteção contra o infarto do coração. Então, eu acho que a grande mensagem é essa. Vamos controlar os fatores de risco. Primeiramente, identificar quais os fatores de risco que eu tenho. Eu sou hipertenso? Minha pressão está bem controlada? Eu tenho colesterol alto? O meu colesterol está compatível com o meu risco cardiovascular? Isso é algo para discutir com o seu médico, tá certo? Eu tenho indicação de utilizar alguns medicamentos? Eu não tenho essa indicação? Então, com certeza, identificar quais são os seus fatores de risco cardiovascular juntamente com o seu médico, controlá-los agressivamente, não só com medicamento e estilo de vida, e isso vai gerar grande proteção ao longo dos anos, certo? Grande abraço a todos, até a próxima Caixa Clínica, fica com Deus, valeu, tchau, tchau.